Olá, bem-vindo a mais uma videoaula de nossa série introdutória à construção de diagramas de classes da UML. Na aula anterior, discutimos os elementos iniciais presentes na notação da UML para o diagrama de classe. Entendemos a notação de classes, atributos e operações. Nesta videoaula, nós daremos início à discussão sobre os diferentes tipos de relacionamentos que podem existir entre classes no diagrama de classes da UML. A gente vai estar entendendo como se trabalhar com os relacionamentos de generalização, associação, agregação e composição. Nesta aula em particular, nós daremos maior enfoque em generalização e associação, e os relacionamentos de agregação e composição serão vistos na próxima videoaula, que será a parte 4 desta nossa série de vídeos aqui. Bom, então, antes de partirmos para a definição de cada um dos tipos de relacionamentos possíveis entre classes em um diagrama de classe da UML, é importante a gente ter em mente que um relacionamento ele especifica como as classes se relacionam, né? Como é que elas podem se comunicar e que semântica existe por trás desse relacionamento para que possa haver troca de mensagens entre classes em um diagrama de classe. Os relacionamentos eles podem ser basicamente de três tipos: uma dependência, uma generalização, que relaciona classes generalizadas com suas especializações, e associação, que representa basicamente uma relação estrutural entre duas classes e pode ser basicamente de três tipos: associação, agregação e composição. A partir de agora, nós estudaremos os relacionamentos de generalização. Bom, daremos início aqui então à discussão sobre o relacionamento de generalização, também bastante conhecido com a relação de herança entre classes. Esta relação ela define um relacionamento entre classes onde uma classe herda a estrutura e ou comportamento de uma ou mais classes. A classe que herda o comportamento ela é chamada comumente de classe filha ou subclasse. Já a classe que possui o comportamento ou estrutura, conjunto de atributos que é herdado, é também conhecido como superclasse ou classe pai. Uma subclasse ela herdará todos os atributos, operações e relacionamentos definidos em quaisquer de suas superclasses. As superclasses, essas subclasses, por sua vez, elas também podem se especializar, criando atributos e operações adicionais que só se aplicam àquele nível de hierarquia. Ou seja, ele pega o modelo da classe base, aproveita tudo e acrescenta novas definições que são específicas àquele nível hierárquico que está representado. Um ponto importante quando a gente tem um relacionamento de generalização entre classes é que a gente não deve nomear o relacionamento de herança e também não há multiplicidade neste relacionamento. Não nomeamos porque um relacionamento de herança ele sempre denota uma semântica do tipo é um tipo de. Sempre que nós tivermos então um relacionamento de herança, isso significa dizer que existe uma classe B, significa dizer que uma classe B é do tipo de uma classe A, certo? Uma subclasse B é do tipo de uma superclasse A. Então, como essa semântica ela é muito bem definida, não há necessidade da gente nomear este relacionamento de herança. E a multiplicidade também não existe, por quê? Porque quando a gente tem o conjunto de objetos instanciados a partir dessas classes, uma classe pai ela não se relaciona com a classe filha através de um relacionamento de associação. E sim, esse relacionamento, que é o de herança, ele só existe em tempo de projeto. Como em tempo de execução esse relacionamento deixa de existir, passando a existir somente a classe com a estrutura, as operações herdadas da classe base, essa multiplicidade deixa de fazer sentido, obviamente. Bom, então a herança ou generalização é um relacionamento que denota o significado é um tipo de
certo? A gente tem uma classe base, uma classe folha ou subclasse ou classe filha, e a gente tem um relacionamento de generalização. Percebam que nesse caso aqui, tanto professor quanto estudante são tipos de usuário. E por conta disso, esse relacionamento se mantém uma relação válida de herança. É importante a gente estar atento aqui que esse significado aqui, essa semântica, um tipo de, ela deve ser válida no contexto daquilo que a gente está projetando. Por exemplo, eu não poderia ter aqui como superclasse usuário e como nós folhas professor, carro, sapo. Professor, carro e sapo não são tipos de usuários do sistema. Ou seja, não faz sentido a gente ter algo com a semântica tão distinta compartilhando uma classe base única, né? O relacionamento é um tipo de, essa semântica ela deve ser mantida. Uma outra observação importante é que em relações de herança não deve haver ciclos. Ou seja, usuário, professor pode herdar de usuário, mas o usuário não pode herdar de professor se professor já herdar de usuário. Ou seja, não deve haver um mecanismo aqui de herança cíclico, onde um depende do outro e o outro depende do um, certo? Que isso torna inválido a semântica desse elemento e, por conta disso, não é aceito pela notação. Outro ponto importante aqui que a gente deve ter em mente quando a gente definir relações de herança entre classes é que é uma boa prática manter relações de generalização balanceadas, ou seja, nem tão profundas e nem tão dispersas, porque quando a gente tem relações ou muito dispersas ou muito profundas, existe uma tendência natural em a gente ter um pouco mais de dificuldade em fazer manutenções corretivas ou evolutivas no software a partir daquele conjunto de heranças que foi definido. Bom, e aí um outro ponto importante que a gente tem a respeito da herança é que existem heranças simples, onde uma classe filha, uma subclasse, uma classe folha, ela herda de apenas uma superclasse, e a gente também tem o conceito de herança múltipla, onde uma classe tem um conjunto de pais, ou seja, tem pelo menos dois pais diretos, né? Só que o fato da gente ter a herança múltipla, isso traz um conjunto de problemas também associados, né? Estão referentes a choque de nomes de atributos ou métodos e dificulta também a manutenção do código fonte, né? Então, uma herança simples é quando uma subclasse herda características de uma única superclasse. Já a herança múltipla, ela ocorre quando uma classe é definida a partir de duas ou mais superclasses. Percebam aqui nesses exemplos que eu tenho aqui uma classe C herdando da classe A e classe B ao mesmo tempo, ou seja, a gente tem uma herança múltipla. E nesse caso aqui a gente tem um problema advindo desse tipo de recurso. Por quê? Porque perceba que tanto na classe A quanto na classe B a gente tem um atributo chamado X. Como é que isso se resolve do lado de cá? Aqui a gente tem também, do outro lado aqui, nós temos um outro exemplo aqui de conflito que ocorre quando a gente trabalha com esse conceito de herança múltipla, né? A gente tem as classes B e a classe C herdando da classe A e a classe D herdando de B e C ao mesmo tempo, ou seja, a gente tem uma espécie de herança recorrente aqui, e a gente tem um problema aqui que é o seguinte: quando x e y é herdado por B e por C, esses x e y passam a existir também, tanto em B quanto C. Quando a classe D herda dos dois, como é que isso se resolve na classe folha aqui, né? Então a gente tem problemas de colisão de nome e de herança repetidas, né? São problemas clássicos quando a gente trabalha com herança múltipla, e isso é algo que é resolvido apenas a nível da linguagem de programação que é escolhida para implementar um determinado projeto de software orientado a objetos. Bom, isso é o que eu queria discutir com vocês a respeito do relacionamento de herança, né? Agora vamos conversar um pouquinho sobre a associação, né? A associação, ela é uma conexão semântica bidirecional entre classes. Ela basicamente indica que existe uma ligação entre objetos das classes associadas. A notação da UML de associação
é mostrada como uma linha conectando duas classes associadas, né? Percebo que na herança nós tínhamos aqui a ideia da gente ter uma setinha indicando justamente que esse é o relacionamento de herança. Na associação, não, a gente tem uma linha simples ligando as duas classes que deve ter algum tipo de relacionamento. E ao contrário da herança, onde a gente não deve nomear a associação, o relacionamento, na associação é indicado a gente nomear o relacionamento, porque isso facilita o entendimento do diagrama que a gente está elaborando. Nesse caso aqui, fica claro que um vendedor, um objeto do tipo vendedor, vende um objeto do tipo produto. Um outro conceito importante relacionado à associação é o fato de a gente poder trabalhar com navegação, ou seja, a navegação indica quem enxerga quem quando essas entidades são utilizadas para geração de objetos. Nesse caso aqui, um usuário ele sabe quais são as senhas que ele configurou para o sistema. Já a senha não sabe que usuário, a qual usuário ela está associada, justamente porque aqui a gente está definindo nesse diagramazinho aqui de exemplo que o usuário possui ou está associado a 0 ou mais senhas. Ele sabe que aquela senha existe. É isso que está indicando aqui esse atributo de navegabilidade. Então aqui, considerando a associação simples entre duas classes, por exemplo, livro e biblioteca, é possível navegar de objetos de um tipo até objetos de outro tipo, a menos que seja especificado o contrário. A navegabilidade é bidirecional, ou seja, a partir do momento que eu tenho essa seta aqui, eu sei que em usuário eu vou ter um atributo do tipo senha, que vai trazer essa conexão que vão existir entre esses dois objetos quando o meu projeto estiver em execução, né? Quando o meu software estiver em execução. Caso essa seta não existisse aqui do lado de cá, isso tornaria a minha conexão bidirecional, ou seja, o usuário conheceria a senha e a senha conheceria o usuário a qual ela está associada. Bom, e com isso nós finalizamos nossa terceira parte e na próxima videoaula nós daremos continuidade à discussão sobre a construção de diagramas de classes da UML, né? Então, até a próxima.